Tudo bem, meu irmão em Cristo? Vamos aí dar continuidade a mais um vídeo a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3 nos traz uma relação, nos traz uma informação muito importante, que o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, foi derramado a todos aqueles que reconhecem, que aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus! Pega a tua Bíblia, abra no capítulo 3, vamos analisar aí do versículo 1 até o versículo 13 deste capítulo da epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aqui tem uma correlação com os gentios. Pois bem, quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram considerados povo israelita, povo de Deus, mas conviviam com os judeus, estavam próximos aos judeus. Então, para os apóstolos ali, no início do ministério de Jesus, entendia-se à luz do pensamento deles que o evangelho, as boas novas, a Israel celestial, era restrita ao povo judeu. Começado lá em Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis, com Abraão, com seu chamado, onde Deus o chamou com a sua parentela para uma terra que manava leite e mel, a Canaã. Toda essa história nós conhecemos ali no Velho Testamento. Mas, em Joel capítulo 2, 28, nos fala que o Espírito de Deus seria derramado a todos que nele viesse a crer. Pois bem, então o subtítulo já nos é sugestivo, diz assim: o mistério da vocação dos gentios. Ou seja, o mistério, as coisas ocultas de Deus, o coração de Deus, uma linguagem figurada, ele tinha um propósito também, não só para aquele povo, mas vamos nos lembrar que o homem foi criado ali, em Gênesis capítulo 1, como coroa da criação. Então Deus ama o homem é coroa da criação. O propósito dele não foi assim exclusivamente para o povo hebreu. Você vai perceber logo mais, estudando a palavra de Deus, mesmo no Velho Testamento, que Deus já começava a vislumbrar o alcance da salvação àqueles que não eram daquela linhagem israelita, daquela linhagem hebreia. Então diz assim no capítulo 3, o mistério da vocação. Vocação é o chamado, o chamado dos gentios. Então os gentios também foram chamados. Preste atenção. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, pelos gentios, o apóstolo Paulo, então, ele foi aquele apóstolo que peregrinou 3 viagens missionárias para propagar as boas novas aos gentios. Aqueles que andavam junto com os judeus, mas que não tinham conhecimento das boas novas do reino. Paulo foi o missionário, Paulo foi o pregador, além das fronteiras de Jerusalém, para pregar em muitas regiões aos gentios. Por esta causa dos gentios, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então Paulo aqui em Éfeso, ele está preso nessa carta na prisão. Por causa do quê? Do trabalho de evangelização perante os gentios. Porque saindo ali do reduto que estavam acostumados, encontrou regiões totalmente idólatras, com templos demoníacos, a deusas, a deuses feitos por mãos de homens, situação totalmente de prostituição, de avareza, de caminhos errados, voltados contra a vontade de Deus, desobedientes à vontade de Deus. Por isso aqui em Éfeso, essa carta é tida como uma das cartas feitas na prisão. Versículo 1: por esta causa, por este motivo, eu, Paulo, apóstolo Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aqui é um dos versículos que nos mostra que essa é uma das epístolas que Deus inspirou Paulo para escrever, para circular ali na região, principalmente em Éfeso, revelada na vida dele, para que ele pudesse escrever as boas novas, mesmo aprisionado no trabalho de evangelização aos gentios. Ele não cessava de pregar, de disseminar de alguma forma ou de outra a palavra do Senhor. Então aqui é um dos versículos que nos mostra que Paulo encontrava-se preso. Versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
A dispensação é a distribuição, o alargar da graça de Deus para todos. Da graça de Deus, o favor imerecido. Nenhum de nós, nem os judeus, nem os gentios, mereceríamos a salvação, mas por intermédio de um favor que nós não éramos merecedores, Deus, por amor a nós, mandou seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Versículo 2, se é que entendes, né? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, o espalhar da graça de Deus foi dado a Paulo para que ele atingisse também os gentios. Versículo 3. Como me foi este mistério, esta coisa oculta, manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Essa determinação de Deus, no chamado a dedo de Paulo, para ser o seu vaso de honra, um disseminador do Evangelho, mais missionário do que Jesus na propagação das boas novas. Então foi revelado a Paulo esta vocação para que ele pudesse então falar de Cristo a outros povos, a outras nações, a outras civilizações, inclusive aos gentios. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, quando ledes, aqui, é claro, quando ledes a carta que ele assim redigiu por vontade de Deus, através da revelação, inspirando Paulo, nós somos iluminados para entendermos a revelação. Paulo, ele foi então, ele recebeu a inspiração para então poder entender e redigir a revelação através dessa carta. Pois bem, por isso, quando ledes esta carta aos Efésios, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, da vontade oculta de Cristo, daquilo que não chegou ao nosso entendimento, mas que nos chega quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo de Deus nos ilumina para entendermos a revelação. Paulo aqui em questão, de uma maneira diferenciada, ele não foi iluminado, ele foi inspirado para escrever a carta aos Efésios. Então, 4, por isso, quando ledes, claro, aqueles que já têm o Espírito Santo de Deus, podeis perceber a minha compreensão, aquilo que eu também entendo, das coisas ocultas do Senhor, de Cristo. 5, o qual noutros séculos, olha, séculos, 100 anos, não foi manifesta aos filhos dos homens, como agora, no período da graça, no Novo Testamento, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nesse caso, aos santos apóstolos, já está fazendo ali uma referência, então eles foram inspirados por Deus para escreverem as boas novas do reino. Pois bem, 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Olha aí, a união agora do povo de Israel, do povo hebreu, do povo que recebeu o nome de judeu, a união em um só corpo com todos os outros povos, com os gentios. É claro, tanto uma situação como outra daqueles que passaram a entender, a reconhecer a vida pecaminosa, a se arrepender dos seus pecados e passarem a ser o quê? Filhos de Deus, reconhecendo Deus como único e suficiente Salvador, abstendo-se de toda idolatria, de toda coisa mundana que se afasta do amor de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, passaram a ser co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ali então passaram a ser participantes da promessa, do plano da salvação, do nome escrito no livro da vida e da Israel celestial. 7, do qual fui feito ministro. Ministro é uma ocupação, um encargo, pelo dom da graça de Deus. Aqui ele novamente está mostrando de onde veio o seu chamado e quem o chamou, que foi Deus sobre todas as coisas. Do qual fui feito ministro. Feito por quem? Pela vontade de Deus, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo 8, a mim,
o mínimo de todos os santos, olha que humildade, né? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, aqueles que eram considerados um povo separado, diferenciado do povo judeu, entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha só, então, nos mistérios de Deus, olha aqui, houve então a determinação de Deus de vocacionar os gentios. E Deus, na sua grandeza, ele escolheu um homem especial, Paulo, e o constituiu o apóstolo para que propagasse, para que disseminasse o evangelho, as boas novas da salvação, a quem? Também aos gentios. Amém? O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, só pelo evangelho, que é as boas novas do reino, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se você quer conhecer as riquezas incompreensíveis de Cristo, leia a palavra de Deus, aceite Jesus no seu coração. Versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a comunhão das coisas ocultas de Deus, do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Versículo então 10: para que agora, pela igreja, que é o conjunto dos salvos, que tem o foco em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, as várias formas imensuráveis, que o nosso entendimento, só pela misericórdia, nos venha a entender, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Principados e potestades são os seres espirituais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ousadia tanto que mesmo preso, numa situação até Paulo e Silas, mesmo preso, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, escrevendo cartas vindas do Senhor, em inspiração, reveladas por Deus para a propagação do Evangelho. Versículo 13 diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a nossa glória. Paulo dizendo então aos santos em Éfeso: não desfaleçais, não ficai tristes, porque eu me sinto aqui aprisionado, passando tribulações, passando aflições, dores. Eu faço isso com alegria no Senhor. Meu querido, não cesse de falar de Cristo ao Senhor. Não guarde a palavra só para si. Não seja egoísta, seja ousado. Fale e não te cales. Fale e não te cales. Fale e não te cales, enquanto há tempo, para que mais e mais pessoas, assim como eram os gentios, e nós temos muitos nos nossos dias, nos dias contemporâneos, nos dias odiernos, que nunca ouviram falar de Cristo. Abra a tua boca e proclame o Evangelho, para que as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, possa aceitá-lo e ter o nome escrito no livro da vida. Aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo, soberano, transcendental Salvador. Que Deus abençoe a sua vida nesse estudo do primeiro subtítulo do capítulo 3 da epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que Deus abençoe essa sexta-feira poderosa em sua vida e que você possa se sentir no coração, inscrever-se nesse canal, dar aquele likezinho, tocar no sininho para receber novas notificações, ou seja, novos estudos da palavra de Deus, para que possamos juntos, na humildade, conhecermos mais e mais da sua palavra. Porque o homem sem conhecimento, ele perece. Fundamentalmente, não conhecendo as revelações de Deus, perece ainda mais e olha, até eternamente. Mas, graças a Deus, as cataratas dos nossos olhos caíram e nós buscamos a cada dia o conhecimento desta palavra para que possamos mais e mais tê-la e propagá-la, Que Deus abençoe sua vida poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.